Fala turma, tudo bem? Mais um vídeo para o canal e o vídeo dessa semana é sobre edição de baixo. Bem, edição de baixo. O baixo em si, ele é um instrumento fundamental em qualquer música, tá? Porque ele, junto com a bateria, vai fazer o papel de fundamento da música. Ele vai preencher a base da música, né? É um instrumento que muita gente acaba tendo dificuldades na hora de mixar, por conta que a edição não foi feita ou a edição não foi feita com atenção, tá? Porque o que acontece? O baixo em si, ele conversa bastante com o bumbo, né? Então tem certas frequências que acabam chocando. E se esse baixo não está devidamente editado e alinhado com a bateria, em específico com o bumbo, isso pode ocasionar problemas de fase, cancelamentos, e aí o som do baixo na mix junto com a bateria não vem de forma plena, tá? Então você acaba colocando frequências a mais, você acaba comprimindo demais, enfim. Você pode cometer alguns erros que, se você tivesse feito essa edição correta do baixo em relação a o bumbo e, né, a todo esse contexto, né, de quantizar o baixo no grid e tudo mais, você poderia ter amenizado isso e aí facilitaria muito na hora da mix, tá? Então hoje eu vou mostrar aqui para vocês duas técnicas de edição de baixo, tá? Duas técnicas que eu já expliquei aqui no canal. Uma que eu utilizei na edição de bateria e uma que eu utilizei na edição de violão. Eu vou mostrar essas duas hoje na edição de baixo, tá? Para vocês verem que dá para editar tanto com uma técnica quanto com outra. Então vamos para as ferramentas. Ferramentas, a gente vai utilizar duas técnicas, tá? A técnica de corte, tá? Edição apenas com corte e fazendo depois fades, né? E a técnica com stretch markers, tá? Então assim, a primeira técnica não requer nenhum plugin, tá? Nenhuma ferramenta específica, assim. Todas as DAWs têm. A segunda requer aqui no Reaper a gente tem o Stretch Markers, tá? No Pro Tools a gente tem o Elastic Audio, se não me engano o Cubase também tem, tá? Mas requer essa ferramenta em específico, tá? Mas não é ferramenta que você tem que baixar, né? Sim, ela já vem no próprio programa, tá? Então vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Aqui eu separei um trecho de uma bateria que foi gravada para um cover do Rafael Teixeira, tá? Mais um. Se você acompanha no meu canal, eu já fiz uma edição de bateria em cima de um cover dele. Essa aqui é outra música, só que eu não vou deixar o tema, não vou deixar a música em si, tá? É só o som da bateria e o som do baixo juntos aqui, tá? Esse baixo aqui, que a gente vai editar, ele foi gravado pelo Jô, tá? Pelo Jô Wilson, grande baixista, toca muito, 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 muito. Foi muito bem gravado, tá? Então eu separei esse mesmo trecho, eu acabei duplicando, que eu vou mostrar aqui com edição e sem edição para vocês, tá? Então as ferramentas que eu vou usar, essa primeira ferramenta ela serve tanto para uma técnica quanto para outra, que é a ferramenta de mover o áudio, tá? Não chega a ser bem uma ferramenta, mas é algo que você tem que fazer. Eu vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem o baixo, tá? Então tá aqui o meu canal de baixo, né? Percebo que tem as ondas aqui e tudo mais. Então, mover o áudio seria mover o áudio sem mover a track, tá? Já expliquei isso aqui. No Reaper a gente segura o Alt e arrasta e ele move o áudio dentro da track, certo? Essa seria a nossa primeira ferramenta, tá? A segunda seria a parte de cortes, tá? A gente vai cortar aqui, ó, corto com a tecla S. Depois os crossfades, tá? Isso na técnica de edição apenas com cortes. E na outra nós vamos utilizar os stretch markers, tá? Que eu já expliquei no vídeo sobre violão,
que a gente insere um insert marker aonde a gente quer, aqui no transiente. A gente pode fazer isso de forma automática. Eu vou mostrar de forma manual, que eu acho mais seguro, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou soltar aqui esse trecho que está sem edição. Na verdade todos os três ainda estão, mas eu vou soltar esse aqui para vocês sacarem, para vocês perceberem como que tá o som, tá? Já sem edição. Muito importante que o músico grave, né? Se você é produtor, que você escolha músicos que tem uma relação em gravar com o clique muito boa, tá? Porque isso facilita muito na hora de editar. E se você é músico, treine bastante, grave bastante com clique, que isso ajuda demais, certo? Tanto em gravação quanto em shows, né? Pra galera que usa VS também. Então aqui eu vou mostrar, essa bateria já foi editada, tá bom? Então para vocês escutarem bateria e baixo desse trecho aqui, sem edição. Vamos lá. Perfeito. Então assim, se você ouviu com atenção, dá para sacar que foi muito bem gravado, tá? E aqui a gente só vai precisar fazer essa parte de alinhamento e quantização, tá? Que é uma parte que a gente vai fazer junto, certo? Mas eu vou mostrar separado aqui para vocês entenderem esse porquê desse alinhamento, tá bom? Então vamos para alinhamento de fase de baixo. Por que eu tenho que alinhar o baixo? Tá? Conforme eu expliquei na introdução desse vídeo, o baixo ele é um instrumento que ele conversa muito com o bumbo da bateria. Então é muito importante que eles estejam alinhados para não haver perda de som, tá? Não tenha esse cancelamento de fase, que o som tanto do bumbo quanto do baixo fiquem plenos, tá? Lógico, esse na verdade é um processo que você tem que tomar muito cuidado na edição e depois na mix também, sempre conferir fase, porque tanto equalizadores quanto compressores mexem um pouco na fase, então vocês têm que sempre checar isso nas etapas da sua produção, tá? Eu vou subir esse canal de baixo aqui para eu ter uma visualização melhor em relação ao bumbo, então eu vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor, certo? Eu vou deixar o meu grid aqui em 1:16, 1:32, tá? Para vocês sacarem, porque essa música tem muita variação. Então, é um pouquinho difícil de ler assim, né? Você enxergar o grid, mas é uma forma que nessa música é preciso, tá? Eu vou ficar alternando entre 1:32 e 1:16, para não ficar difícil, certo? Então, vamos lá. O que seria alinhar a fase do baixo? No bumbo, eu tenho ele começando para baixo e subindo, certo? O que seria isso? Alinhar a fase do baixo e bumbo seria deixar o sinal do baixo na mesma polaridade do sinal do bumbo, tá? Então, se o bumbo está começando de baixo para cima, o baixo tem que deixar ele de baixo para cima. Nesse caso, ele já está, tá vendo? Ele começa essa primeira onda de baixo para cima, certo? Então, tecnicamente já está na fase certa, mas vamos supor que ele estivesse assim. Se estivesse assim e eu quantizasse esse baixo assim, teria perda, tá? Eu vou colocar aqui uma situação para vocês assim que eu começar a quantizar, tá? Então, por quê? Estão com polaridades invertidas, tá? Isso gera cancelamento de fase. Então, sempre preste atenção nisso, tá? Se você é músico, que você faz gravações online, geralmente você não vai precisar prestar atenção nisso. O simples fato de quantizar o baixo já vai servir bastante. Mas o produtor, ele tem que prestar atenção nisso, principalmente também o engenheiro de mix, tá? Para não ter perda nem cancelamentos, ok? Então,
Caso o seu baixo esteja assim, você tem duas formas de inverter essa polaridade. Ou você ativa esse botãozinho aqui no Reaper, tá? Que ele inverte a polaridade ou a fase, tá? Ou você vem aqui, clica com F2, vai abrir essa telinha, e aqui, ó, Invert Phase. Eu deixei assim porque o meu estava na fase certa e eu inverti. Então aqui, ó, se eu clico e dou um Apply, ele inverte a fase, ó. Tá vendo? Como eu já estava na fase certa, eu vou deixar essa caixinha desmarcada, tá bom? Então, para alinhar a fase é isso. Próximo passo agora, quantização. Bora lá, vamos quantizar esse baixo então. Vamos começar primeiro com a técnica de cortes, tá? Eu vou para esse trecho aqui que é o mesmo, porém eu vou editar essa parte aqui. Deixa eu tirar esse fade um pouquinho para cá. Então vamos lá. A princípio, eu vou editar sem ouvir, tá? Eu vou mais pelo olho, pela questão da prática na edição, tá? Então, o que a gente vai fazer na hora de editar esse baixo? Nós temos duas opções, tá? A gente pode tirar essa opção de deixar o cursor no grid, tá? Clicando nesse imãzinho aqui, ou o atalho Alt S, onde eu consigo colocar ele aqui. Por quê? Posso fazer um corte antes e arrastar, certo? Posso fazer isso. Ou eu posso deixar habilitado essa opção, fazer o corte exatamente no grid e arrastar para cá, assim, tá? Isso também funciona, tá? Tanto um quanto o outro. Eu na verdade costumo cortar um pouco antes, tirando essa opção aqui do grid, tá? Para ter uma melhor visualização da onda, se ela tá ou não onde eu quero no grid. Então, basicamente o processo é, você corta, segura o Alt e arrasta, tá? Aí na próxima onda, segura o Alt, aqui eu tenho que arrastar um pouco para a direita. E aqui que está o segredo, você alinhar esta onda em relação ao bumbo, tá? Essa curva aqui, tá? Desse primeiro transiente em relação ao bumbo. Aqui eu vou ter que colocar 1/32. E aqui, ó, eu alinho em relação ao bumbo. Certo? Próximo passo aqui. Aí eu tenho que dar uma escutada para saber onde está essa nota. Então eu vou ativar, vou deixar solado aqui só o bumbo e baixo e vou deixar o clique aqui, tá? Opa! Aí agora sim, vou deixar o clique um pouquinho mais baixo. Vamos ver aqui. Beleza, eu tenho essa nota aqui no baixo, cortei, arrastei. Essa nota aqui, cortei e arrastei. Vamos ver se foi para o lugar certo. Beleza. Cortei e arrastei. Então assim, é um processo um tanto quanto mecânico, tá? Que acaba sendo, né, um pouquinho chato nessa parte de edição, mas que faz muita diferença, tá? Então assim, esse processo aqui de quantização, ele é simplesmente assim, você faz um corte e arrasta, faz um corte e arrasta, faz um corte e arrasta, tá? Vou deixar rolando aqui, e aí assim que eu acabar eu já mostro pra vocês, então se liga aí. Bem, ok, já fiz aqui a edição do baixo, tá? Desse baixo aqui com os cortes, tá? Então, eu fiz os cortes, arrastei, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem com o clique, tá? Bumbo, baixo e o clique, tá?
Beleza, já está no grid, tá? Já está certinho com o bumbo. Como que a gente sabe que isso está certo com o bumbo? Aí que vem a sacada, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui está alinhado, certo? Então, percebam a questão do som, tá? O som do bumbo e do baixo, o som em si desses dois juntos vai ficar um pouco magro, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou ativar essa chavinha. Lembrando que aqui está na fase certa, mas eu vou inverter de propósito para vocês sacarem como seria se estivesse com a fase invertida, tá bom? Então, se vocês conseguiram perceber, fica bem mais magro o som, né? Então, isso quer dizer que a fase estava invertida e houve o que chama de cancelamento de fase, tá? Feito isso, vocês perceberam que o som do baixo ficou esses popzinhos, né? Isso acontece porque foi feito os cortes e não tem fades. Uma ferramenta que eu vou usar aqui é a ferramenta de Fill Gaps, tá? Que nem eu usei na edição de bateria. Você encontra ela se você baixa as extensões SWS, que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Como você pode encontrar essas ferramentas? Essa ferramenta, você vem aqui em Actions, Show Action List, vai abrir essa telinha, você digita Fill Gaps, essa primeira aqui. Eu coloquei o atalho na tecla F, tá? Então eu vou fechar aqui, eu vou selecionar esse meu trecho e vou clicar com F, abriu, tá? Aqui eu deixo por padrão essa configuração de crossfade, tá? Porém, é muito importante que sempre depois de aplicada essa ferramenta, que você ouça para ver se o fade foi para o lugar certo e se ele eliminou esses popzinhos que ficam, tá? Então, vou clicar aqui, deu OK, e ó, ele criou os fades para mim. Então eu vou escutar só o baixo aqui para ver se ele conseguiu tirar esses popzinhos aqui que ficou nos cortes, tá? Então vamos lá. Por exemplo, aqui ficou um, tá? Então eu vou arrastar ele um pouco mais próximo aqui, ó, sem pegar a onda anterior, tá? Aqui ficou um. Aqui ficou um pouquinho também. Então, beleza. Feito já o Fill Gaps, eu seleciono todo o trecho e consolido, tá? No Reaper, o atalho Ctrl Shift S. Ele consolidou meu áudio. Outra coisa que vocês podem fazer é fazer a limpeza do canal, tá? Isso pode ser feito antes ou pode ser feito depois. Eu costumo fazer depois de editado. Percebam que tem esses trechos aqui que ficou essa sujeirinha do baixo, tá? Então, vocês podem selecionar aqui, fazer um corte e deletar, né? Fazer um fadezinho aqui, e depois você vem e consolida, tá? Para fazer essa limpeza aqui. Não vou fazer porque não vem ao caso aqui, mas é interessante sempre fazer isso, tá? Só cortar, deletar o trecho que tem essa sujeirinha e depois consolidar o áudio, tá? Sempre fazendo os fades. Beleza? Então vamos para agora a técnica com stretch markers, tá? Que consiste em o quê? Inserir esses marcadores, que são os stretch markers, e depois usar a ferramenta Snap to Grid, tá?
que eu deixei o atalho aqui no Reaper, tá? Então como funciona? Eu vou deixar o meu cursor no mouse aqui, onde eu imagino que seja o começo dessa nota do baixo, e com as teclas Ctrl e Alt apertadas eu dou um clique aqui. Ele criou meu Strat Marker aqui, ó, certo? E eu faço isso em todo o bumbo, minto, em todo o baixo, tá? Coloquei os Strat Markers aqui, tá? E agora eu tenho a opção de colocar tudo isso no grid direto, tá? O que acontece? Nesse caso em específico, nessa música, tem algumas notas do bumbo que estão por 32, tá? Nessa divisão. Elas estão bem divididas, tá? Do bumbo e do baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cotizar por 32, tá? Então, vou selecionar e dei um stretch. Vamos ver se deu certo aqui. Então eu vou escutar junto com o bumbo, junto com o clique, que eu não dupliquei aqui. Deixa eu duplicar. Aí, beleza. Vamos ver se deu certo. Se não deu, a gente vai cotizar a gente vai ajustar o que deu errado manualmente, tá? Então, bora lá. Beleza, editei aqui, tá, com os Strat Markers, fiz algumas alterações, tá, coisa simples, mas como o baixo já foi bem tocado, então ficou mais fácil. Mesma coisa, eu agora seleciono e consolido este áudio aqui, tá, ele fez as alterações. Então é basicamente isso, tá, a parte de quantização com o baixo já alinhado com o bumbo. Eu vou agora soltar aqui para vocês o trecho sem edição, o trecho com edição nos cortes e o trecho com edição de Strat Markers, tá bom? Strat Markers, tá? Então, ouçam aí e vamos ver se teve alguma diferença perceptível, tá? Que eu creio que não, mas é sempre bom ouvir, beleza? Então, bora ouvir.
assim, aparentemente, nada. O que dá para perceber, se você está ouvindo por fones ou por monitores de referência, que quando o baixo está editado, a gente tem um som melhor, tá? De bumbo e baixo juntos, tá? A gente consegue ter aquilo que eu tinha comentado, o som tá alinhado dos dois, então a gente tem o som mais pleno deles, tá? Tanto do bumbo quanto do baixo, tá? O bumbo aqui nesse caso ele foi captado por 3 microfones, então se o baixo tá fora de fase, o som desses 3 microfones acaba perdendo muita coisa, né? Então é isso, tá? Essa seria uma edição de baixo, tanto com cortes, tá? E a outra com stretch markers, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Deixar o seu like e ativar as notificações aqui, clica no sininho para receber todos os meus vídeos, tá bom? Também me segue lá nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E claro, se você edita seu instrumento de outra forma ou se você ficou com alguma dúvida, comente aqui. Deixe seu comentário no YouTube que eu vou tentar responder para vocês. Fechou? Então, espero vocês no próximo vídeo.